Ministério da Justiça autoriza emprego da Força Nacional de Segurança Pública por 90 dias na terra indígena Yanomami, em Roraima. O nosso contato agora é com Kleber César Busato, ele que é secretário adjunto do CEMI, o Conselho Indigenista Missionário. Bom dia, Kleber. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Garimpos ilegais, Covid-19, conivência das instâncias governamentais, eh, tudo isso devastando um dos maiores povos indígenas isolados da América do Sul. Mais do que um alerta, Kleber, é um grito de socorro que vem ecoando dos povos indígenas, em especial no território Yanomami. Sim, Débora, a situação de fato é extremamente grave, uma onda de violências, né, contra os povos em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todas as regiões, está em curso no país, com desde questões relativas a discursos, né, atentatórios contra os povos e seus direitos, e também iniciativas parlamentares, como no caso do projeto de lei 490, que está em debate, inclusive, logo mais às 13 horas, na sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que ataca frontalmente o direito ao acesso e ao usufruto exclusivo das terras indígenas, e nos territórios a ação se dá com base na tática do fato consumado, mesmo em terras já regularizadas, né, demarcadas do ponto de vista administrativo, legal, há uma sequência de invasões, né, e retirada ilegal de bens naturais, de modo particular na região norte do país, e particularmente no caso do povo Yanomami, da terra indígena Yanomami, né, essa invasão massiva de garimpeiros, né, enfim, que tem praticado ali tanto os crimes ambientais, crimes de invasão possessória, crimes, enfim, de retirada ilegal de minério, né, e mais recentemente também crimes de ataques armados, né, na forma de milícias contra comunidades do povo Yanomami, que tentam, à sua maneira, impedir minimamente esse esbulho, né? Esse roubo, enfim, essas invasões. Foi bastante noticiado recentemente, né, esses ataques, né, essas agressões feitas por grupos armados, fortemente armados, né, que têm, então, atacado as comunidades. Vinha se fazendo um movimento muito intenso, especialmente por parte da organização do próprio povo Yanomami, a Utucara, também pelo Conselho Indígena de Roraima, o CIR, e por organizações de apoio, tanto a nível nacional quanto internacional. E, finalmente, no último dia 10, então, foi assinado, né, esse documento, publicado no Diário Oficial da União, em que é destinado, enfim, ao envio da Força Nacional para ajudar em ações de segurança nessa região. Mas, de fato, é uma ação paliativa, de emergência, mas paliativa. O que se demanda, de fato, e é a retirada, né, de todos os invasores da terra indígena Yanomami e das demais terras indígenas do país. Não podemos deixar, por exemplo, de citar também o caso do povo Munduruku, da terra indígena Munduruku e Sai Cinza, no Alto Tapajós, no município de Jacareacanga, que também sofreram ataques violentos, gravíssimos, né? Lideranças contrárias ao garimpo tiveram suas casas queimadas há poucos dias, e essa semana um ônibus que trazia lideranças a Brasília para
enfim, se manifestar contra a mineração, contra o garimpo em suas terras, foi impedido de sair, os pneus do ônibus foi furado, o pessoal teve que se recolher nas aldeias, né, por motivo de segurança, e somente ontem à noite, com escolta policial, é que esse grupo de lideranças conseguiu finalmente embarcar e sair, enfim, lá da região e está se deslocando para Brasília para se juntar ao acampamento Levante pela Terra, que está montado aqui na esplanada dos ministérios desde a semana passada, desde o dia 8. Kleber, eu queria fazer duas questões para você. O primeiro ataque aconteceu com o tiroteio, aconteceu em abril, a situação ficou mais tensa no dia 10 de maio e a gente teve essa decisão um mês depois. A gente sabe dessa questão do garimpo que aumentou nas terras Yanomamis, pelo que eu sei, em torno de 80%. E cada iniciativa desses ataques, assim, lanchas, helicópteros, arsenal praticamente de guerra. Quem financia? Que situação é essa, assim, sem descontrole? E você acredita que agora, com a Força de Segurança Nacional, esse descontrole vai ser reduzido e eliminado? Então, de fato, há uma ação muito orquestrada, muito organizada, né? É um verdadeiro crime organizado que se instalou nessas invasões nas terras indígenas, de modo particular no caso da terra indígena Yanomami. Há indícios indicativos de participação de políticos influentes nos benefícios da exploração, na própria exploração garimpeira ali na terra indígena, e inclusive há referências, né, a presença também de setores do crime organizado, de organizações criminosas operando também nessa região. Como eu disse, essa ação do governo é bastante tardia e, na nossa avaliação, insuficiente para resolver os problemas ou minimamente dar uma melhorada na situação. O que se espera é que o governo cumpra a determinação constitucional que vem sendo desrespeitada pelo governo Bolsonaro, determinação essa que obriga a União a fazer a ação de proteção dos territórios e a retirada dos invasores dessas terras indígenas, e também que o governo federal cumpra a determinação judicial sobre essa matéria. Tem uma decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Barroso, que é o relator da ADPF 709, que tramita ali no Supremo Tribunal Federal, uma ação impetrada pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e por partidos de oposição, como o PT, o PSOL, o PSB, a Rede. Então, nessa decisão do Supremo, é determinada a retirada de todos os invasores dessas terras indígenas, especialmente no caso que aqui já nos referimos, da terra indígena Yanomami e da terra indígena Munduruku. Inclusive, essa decisão liminar do Barroso está sendo julgada, está sendo referendada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, num julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que está em curso esse julgamento desde o dia 11 de junho e se estende agora até o dia 18 de junho. Esperamos que os demais ministros referendem, reforcem essa decisão e que o Poder Executivo, o governo, cumpra essa decisão, determinando forças suficientes para a retirada dos invasores
dessa terra, uma vez que esse decreto, essa ação da Força Nacional, o objetivo é única e exclusivamente fazer uma ação mais protetiva contra esses ataques armados às comunidades ali do povo Yanomami, mas não tem o objetivo de retirada, né, dos invasores. E a gente espera que essa retirada dos invasores ocorra em função dessa determinação do judiciário. A gente sabe que, infelizmente, mesmo em situação de decisão judicial, o governo federal tem se negado, né, a disponibilizar para o cumprimento dessas determinações. Exemplo foi a operação realizada nos Munduruku, há cerca de 20 dias, em que estava acordada a disponibilidade de ação, de participação de homens das Forças Armadas para apoio à Polícia Federal, mas as Forças Armadas, o Exército, enfim, se negou a dar esse apoio, desrespeitando e descumprindo, portanto, a determinação do Poder Judiciário. Esperamos que isso não volte a acontecer e que essa determinação do Judiciário seja, de fato, confirmada e implementada o mais breve possível. Kleber, o CIMI existe desde 1972, quando foi criado pela CNBB. Né, a situação que os povos originários do Brasil, a gente pode dizer que nunca esteve realmente tão crítica. Qual o número de mortos, de feridos nessas invasões e também vítimas da Covid? De fato, a situação é muito grave. A gente tem feito comparativos ao período mais duro da ditadura militar, nos anos 70, né, quando o governo também patrocinou uma ação de colonização sobre os territórios indígenas, né, que resultou numa série de crimes hediondos contra os povos indígenas no período, e novamente isso volta a acontecer, né, com um governo muito alinhado, né, à ideologia, à forma de agir dos militares, né, em relação aos povos, essa diretriz, né, de, enfim, buscar o que é chamado, né, de homogeneização, enfim, de integração dos povos indígenas, a chamada comunhão nacional, numa perspectiva etnocida e até genocida. E, de fato, a situação é dramática, né, em muitas regiões, e buscando, enfim, enfrentar, fazer frente a fazer buscar um movimento, enfim, de enfrentamento a esse contexto. Os povos têm se organizado e, desde, como eu falei antes, desde o dia 8, estão em Brasília. Inicialmente, 70 lideranças de povos indígenas da região sul e sudeste acamparam na última terça-feira no Supremo, enfim, aqui na esplanada dos ministérios. Nesse final de semana, outras lideranças e outros povos de outras regiões se somaram. Hoje, inclusive, outras lideranças estão chegando também durante esta semana. Já temos em Brasília cerca de 450 lideranças, pelo menos, e até o final da semana deve chegar, enfim, a mais de 600 lideranças em Brasília, para dar esse grito de alerta, de socorro, fazer como eles mesmos têm dito, esse levante pela vida, levante pela terra, né? Conclamando, portanto, e buscando sensibilizar os ministros do Supremo e criar um campo aí de denúncia e pressão sobre o Legislativo e o Executivo, poderes esses onde as ações
atentatórias aos direitos indígenas têm se dado de forma mais agressiva, né? E, portanto, acho que é importante destacar essa ação, essa iniciativa dos povos indígenas, que o CIMI também, por óbvio, cumprindo a sua missão institucional, está apoiando, né? Estamos juntos aí no acampamento também, no sentido de demonstrar essa solidariedade, né? Em defesa da vida, dos projetos de vida e futuro dos povos indígenas do Brasil, em respeito, né, à Constituição brasileira, que reconhece, né, os direitos dos povos aos seus usos, costumes, crenças, tradições, suas línguas, né, e o direito às suas terras tradicionalmente ocupadas, o direito originário a essas terras, direitos estes tão agressivamente atacados, tão duramente atacados por este governo, nesse contexto que estamos vivendo, infelizmente. Desejando que o clamor dos povos indígenas seja ouvido, a gente se despede do Kleber César Busato, ele que é secretário adjunto do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Muito obrigada pela participação, Kleber. Um abraço. Obrigado a você, Débora. Obrigado à Rádio Brasil Atual, que sempre abre esse espaço. Somos muito agradecidos e parabéns aí pelo trabalho, muita força. Ficamos sempre juntos e continuamos sempre aqui à disposição, dentro das nossas possibilidades e limitações, para contribuir com o debate. Muito obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.